Boa noite, meninas. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. A gente está aqui estamos reunidas para falar um pouco sobre Joana de Ângeles, esse espírito que a gente admira pela sua obra, pelo seu trabalho literário, também pelo seu trabalho no plano espiritual, pelas suas reencarnações. E aí as nossas amigas de estudo, estamos estudando aí o Homem Integral, a Valéria e a Rosana, estão aqui hoje para compartilhar com a gente essa alegria. Então, vamos dar início ao nosso trabalho. Né? E aí, antes da gente iniciar, a gente vai pedir para a Valéria ler uma mensagem para a gente. A mensagem que eu escolhi e que caiu ao acaso chama Alegria da Crença. E essa mensagem é uma mensagem de Joana, porque afinal é ela que é a estrela aqui da noite, né? Seja a tua crença espiritual geradora de alegria e de bem-estar. O conteúdo de uma doutrina se revela através dos frutos que produz. A mensagem espiritualista, por consequência, deve caracterizar-se pelo otimismo que faculta, proporcionando a liberação das angústias e das aflições. Refaz o psiquismo, equilibrando, de modo a conduzir a vida em termos de saúde e paz, e ao mesmo tempo desdobrando as possibilidades de crescimento íntimo com vistas a um futuro feliz. Obrigada, Valéria. Então, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecer a Deus pelo dom da vida, agradecer a Jesus pelas suas lições através do Evangelho que deixou para nós, agradecer a Joana de Ângeles por toda a sua obra literária, onde muito nos tem ensinado, onde podemos, os ensinamentos da mentora, levar para a nossa vida e assim iniciarmos o nosso processo de individuação, buscarmos a nossa evolução espiritual, a qual todos nós desejamos alcançar um dia e iremos alcançar. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e que a espiritualidade, amiga, esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Bem, então, como a gente falou, é o mês das mulheres, né? E apesar do espírito não ter sexo, né? E quando ele reencarna, hora vem homem, hora vem mulher, para conhecer um pouco de cada polaridade, esse espírito especial, das reencarnações que nós conhecemos, foi mulher. Nós temos quatro encarnações desse espírito, todas quatro mulheres. E antes da gente falar dessas reencarnações, a gente vai falar um pouquinho sobre Joana de Ângeles Espírito, né? Que também pode ser chamada como a veneranda, a mentora, é Joaninha, já ouvi algumas pessoas falarem Joaninha, e também ela também é conhecida como um espírito amigo, né? Por quê? Joana, ainda no plano espiritual, já depois das suas reencarnações, ela foi convidada a participar dos trabalhos da terceira revelação do século XIX, que é a chegada do Consolador prometido por Jesus, que é a doutrina espírita. E assim ela faz parte da codificação, ela está presente em O Evangelho segundo o Espiritismo, em duas mensagens. Quem quiser anotar para depois ir lá conferir, né? Isso foi no ano de 1862. Está lá a mensagem A Paciência, no capítulo 9, item 7, e ela assina como espírito amiga, deixei aqui fácil para mostrar, não é Joana de Ângeles, tá bom? E também dar-se-á aquele que tem, no capítulo 18, que é o item 15. Então, para a gente saber aí, ela está em duas mensagens do Evangelho.
E a Joana é a mentora do médium Divaldo Pereira Franco, que todos conhecemos, né? E através da mediunidade do Divaldo, ela psicografou diversas obras que focam bastante no autoconhecimento, no descobrimento do ser. Ela desenvolve as mais variadas ações no mundo dos espíritos. Entre elas, a gente pode citar o resgate de religiosos equivocados. Então, ela está à frente desse trabalho no plano espiritual. A gente abre um parêntese aqui para falar, por exemplo, Maria de Nazaré está à frente dos suicidas. Tem um hospital de almas, Maria de Nazaré está à frente disso. E Joana está à frente desse trabalho de resgate de religiosos equivocados. Ela também coordena diversas atividades na colônia espiritual onde ela reside. E uma coisa que eu acho muito linda, ela reúne-se regularmente, no nosso tempo teria em termos de uma semana, né, com Francisco de Assis, ou o São Francisco, como queiram chamar. E dele, ela recebe diretrizes e supervisão do seu trabalho. Então, a gente vê aí a envergadura desse espírito, a elevação, né? Está ali sempre reunindo com Francisco de Assis. Então, são muitas as frentes que Joana abraçou nos dois planos, material e espiritual. E aqui, para a gente, ela ainda teve mais um trabalho específico, que seria a série psicológica, dentro da sua obra literária, e essa série. E para escrever essa série, ela teve acesso a inúmeros pensadores, psicólogos, psiquiatras no plano espiritual, passou décadas estudando sobre esse assunto, né? Então, esse é um dos compromissos assumidos por Joana com o espiritismo e com a evangelização espírita, é trazer essa união do espiritismo com a psicologia. A gente vai ver um pouquinho sobre isso daqui a pouco. E assim a gente resume um pouco sobre Joana Espírito. E, meninas, vocês gostariam de falar alguma coisa ou a gente pode partir para as reencarnações? Eu acho que conhecer Joana é conhecer também um pouco de uma alma impregnada pelo amor, né? Pelo amor de Jesus, eu acho, em todas as suas vidas, porque todas as vidas dela são marcadas por essa religiosidade, né? E uma alma culta, né? É muito difícil, quando eu conheço Joana estudando há pouquíssimo tempo. E, assim, é uma pretensão falar dela, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que a gente tem que estudar, porque ela é muito atual, ela passa esse autoconhecimento que nós estamos tão em busca disso, né? Ô, Valéria, eu comecei a conhecer um pouco desse espírito quando eu entrei no espiritismo. Há 16 anos, eu entrei numa casa que se chama Sociedade Espírita Joana de Ângeles, lá em Campina Grande. E aí, desde cara, a gente já começa a conhecer um pouco sobre ela. Só eu vim aprofundar um pouquinho mais, né? Não que eu saiba muita coisa, pelo contrário, sei muito pouco, mas vim aprofundar um pouquinho mais de uns poucos anos para cá também, né? Na verdade, você foi a minha mentora. A mentora. Uma condena, um estudo aqui na nossa casa, no Núcleo Espírita Fraternidade de Amor. Eu já conhecia, assim, o Divaldo, mas pegar uma obra de Joana, você que me abriu isso. Obrigada. Eu queria agradecer, Alba, antes da gente dar continuidade, eu queria agradecer a oportunidade, porque eu conheci Joana com você, eu ouvi também, né, muitas palestras e que envolvia o nome da Joana, fazia citações dela, mas eu nunca tive a curiosidade de me aprofundar. Então, tem pouquíssimo tempo, eu assim, me sinto honrada de você me chamar aqui para a gente falar um pouquinho dela e a oportunidade mesmo de aprender um pouco desse ser maravilhoso, porque você começa a ler, você não quer parar mais, né? Então, vou agradecer por isso até. A gente começou aí um estudo, né, que você é a coordenadora, e vamos continuar, porque falar de Joana é muito bom. Sim, é o nosso trabalho, divulgar a doutrina, né? Então, vamos nessa, né?
Isso E mesmo. aí, então, vamos falar de reencarnação. A gente sempre tem aquela curiosidade. Quem foi Emmanuel? Quem foi André Luiz? Então, quem foi Joana? São 4 encarnações. A gente vai começar pela primeira que a gente conhece. 4 encarnações que a gente conhece, né? Se tem mais alguma, ainda não chegou até nós. Então, a primeira seria Joana de Cusa, depois vem Clara de Assis, na sequência, Juana Inês de la Cruz e, por fim, Joana Angélica. Joana de Cusa. O evangelista Lucas traz para a gente 3 informações sobre Joana. A primeira é que ela é esposa de Cusa. E Cusa, o marido dela, era um procurador de Herodes. Ou seja, Joana era uma mulher da alta sociedade, era da nobreza, né? Ela também foi curada por Jesus. E a última informação é que ela foi uma das mulheres que encontraram o sepulcro de Jesus vazio. Então, tá aí, a Joana já vem participando aí da vida de Jesus, digamos assim, né? Desde muito tempo, ele encarnado ainda. E Humberto de Campos, no livro Boa Nova, diz que Joana de Cusa era alguém que possuía verdadeira fé, ainda que eu vou ler o trechinho do livro. E a multidão que invariavelmente acompanhava Jesus nas pregações do lago, achava-se sempre uma mulher de rara dedicação e nobre caráter, das mais altamente colocadas na sociedade de Cafarnaum. Tratava-se de Joana de Cusa. Ou seja, a gente lembra, recorda de Lívia, no livro Há 2000 anos, onde ela já seguia Jesus, era uma mulher nobre, né? A mulher do Públio Lentulus, né? Mas ela ia meio fantasiada, colocava aquelas roupas e tal, né? E Joana não, Joana ia como estava, então eles já percebiam que era uma mulher da sociedade, né? Só que o esposo dela, Cusa, não seguia Jesus. Pelo contrário, ele não aceitava esse perfil de Joana, né? Então, ela, um dia muito angustiada pela incompreensão e intolerância do marido, resolveu procurar Jesus e a aconselhou a segui-lo à distância e a servi-lo, iniciando dentro de casa com o próximo. E o próximo mais próximo era o próprio marido. Ele falou para ela ser fiel a Deus e amar o marido como se fosse um filho. Ou seja, com amor verdadeiro e puro. Não é isso? E aí ele traçou um roteiro de conduta para ela e facultou-lhe viver com resignação por toda a sua vida, inclusive resignação no momento da sua morte. E assim ela viveu. Depois de alguns anos, quando seu marido desencarnou, ela perdeu a riqueza, perdeu o poder e teve que se virar, como a gente se diz, né, na nossa linguagem, com os filhos. E aí fala ainda que ela dedicou-se também aos filhos de outras mães, mas não especifica exatamente se era um trabalho voluntário, se era um trabalho remunerado, apenas cita isso na literatura. E aí chegou o momento da sua morte e pela primeira vez ela deu o testemunho de fé, de amor a Jesus. A gente conhece pela história que os seguidores do Cristo foram muito perseguidos naquela época. E muitos eram levados para os circos de martírios, eram mortos pelos leões, fogueiras, eram espancados até a morte, né? Então, assim, eles realmente sofreram muito. E aí, com Joana, também foi assim. Ela e um dos filhos foram levados para ser queimados numa fogueira num desses circos. E aí lá, aquele desespero, o filho pedindo para ela renegar Jesus, porque se ela renegar Jesus, eles seriam soltos, as vidas lhes seriam poupadas. E aí eu imagino a angústia de uma mãe no momento desse. Vocês que são mães, eu não sou, mas vocês devem imaginar como foi difícil para ela, né? Só que aí, devido àquela resignação que ela já tinha, ela lembrou de Maria de Nazaré. Tudo que Maria sofreu, vendo aquele sofrimento de Jesus que nada devia. E aí ela falou para o filho se calar e aceitar. E aí veio o desencarne. Assim que ela
desencarnou, Jesus apareceu para ela e falou assim: Joana, tem bom ânimo, eu aqui estou. Então, imagina aí, na hora que você retornou ao plano espiritual, acabou de sair do corpo, Jesus aparece e fala isso. Realmente, daí a gente já vê que esse espírito já era levado desde aquela época, né? E só um lembrete aqui, nesta encarnação, ela foi mãe do hoje, então, Divaldo Pereira Franco. Porém, não era o Divaldo, o filho que estava com ela na fogueira, né? E aí, Valéria, vamos falar sobre Clara? Então, para mim ficou Clara de Assis. Na minha adolescência, eu assisti um filme que a Alba é mais novinha, talvez não lembre, mas a Rosana vai lembrar. Irmão Sol e Irmã Lua. E eu tinha uma ideia de que Clara e Francisco fossem enamorados, porque era um amor muito lindo. Só que ao ler a história, você compreende que era um amor espiritual, não um amor, não era um casal, né? Clara, ela nasce em 1192 e morre em 1253, ou seja, ela ficou 41 anos da vida dela, ela ficou na vida monástica. A mãe de Clara era uma mulher muito religiosa, então Clara já cresceu num ambiente que favorecia toda essa espiritualidade. Mas foi aos 13 anos que ela foi assistir um sermão de Francisco e ela se encantou por aquela vida desprendida de bens, porque ela era uma menina rica, era uma menina de posses, então pode-se dizer que ela, dentro da época lá, ela tinha tudo, serviçais, casa, família, e ela começa a se interessar por essa vida de desapego material, principalmente, que foi a história de Francisco. Aqui no caso a gente vai focar em Clara, né? E Clara, ela começa a se despertar aos 13 anos. Só que naquela época, as mulheres eram prometidas, então ela também tinha uma vida que ela iria seguir um casamento, tinha pretendentes, né? Então, estava fazendo o seu enxoval, toda aquela formação. Só que ela já começa a sair e ver umas pregações de Francisco. Mas é só aos 18 anos que ela consegue realmente romper com a família, romper com todo aquele elo, não romper de brigar, não é isso. Ela queria seguir Francisco. Por quê? Porque ela preferiu a sobriedade longe da futilidade. Oi? Não, posso continuar. Ah, desculpe, eu achei que você tinha comentado alguma coisa, né? E quando ela procura Assis, ela estava ávida por seguir a vida dele, por seguir aquela vida dele tão simples, né? E ela já é aquele espírito que traz Jesus dentro dela. Né? E assim, foi num domingo de Ramos, após a missa, nós temos como, dentro do Espiritismo, como um fenômeno. Na Igreja Católica seria o primeiro milagre que eles falam. Como ela estava, assim, era a casa dela, era tipo um forte, um castelo, não sei como era na época, ela não poderia sair à noite pelo portão principal. E ela vai por um portão muito pesado, que era chamado o Portão dos Mortos, e ela consegue abrir sozinha. E quando ela abre, ela vai ao encontro dos franciscanos, e onde ele estava, né? Só que é claro que ela não fica ali, ela vai para o convento. Na verdade, não tinha nem um convento, ela fica em São Damião, que é chamado de São Damião o lugar, né? E ali ela começa essa vida, eles nutriam essa vida, que é uma vida de humildade. Clara, ela chega a ser a abadesa, só que ela era tão humilde que ela beijava os pés das noviças.
porque ela era uma pessoa que, pelo contrário, ela fazia penitências e mortificações com o próprio corpo, coisa que Francisco não era a favor. E ela era assim, outros relatos de Clara ela era uma mulher forte. Ela parecia assim, ela começa com um espírito sensível e depois ela rompe justamente na época dela os padrões dela criar a Ordem das Clarissas. E em seguida, até logo que ela foi, a irmã dela, que era a irmã dela chamava Catarina e depois o nome muda para Santa Inês. A irmã dela segue, uma irmã Beatriz segue, e a mãe, depois que fica viúva, também segue essa ordem das Clarissas. E não só elas, como várias mulheres ali da região, daquela região de Assis, na Itália, elas seguem e vão para esse mosteiro. Era um mosteiro onde tinha o claustro, né? Mas ela não ficou nesses 40 anos reclusa em São Damião. Ela não fez do claustro, assim, uma pesquisa que eu fiz, uma prisão. Ao contrário, ela fez um ninho materno onde recriou o reino de Deus. Então, muitas mulheres se sentiam protegidas também, se sentiam amadas, queridas naquele ambiente de tanto amor, de tanta devoção a Jesus. Tem uma segunda passagem dela que eles estavam passando por uma falta de alimentos muito grande e que há uma multiplicação de pães. É um segundo fenômeno, né, que a gente chama. E o terceiro, já ela bem mais velha, os soldados de Frederico II, que eles estavam em guerra com o Papa, eles tentaram invadir o convento e ela, na sua oração, foi tão poderosa, foi tão forte, que os soldados ficaram com tanto medo que foram embora. E várias passagens, né, dela com Francisco. Ela tem uma história realmente assim eu acho que a gente não consegue entender e expressar com as nossas palavras essa história da vida dela, porque ela viveu a pobreza também de uma forma, nós temos a pobreza de uma forma conceitual. Ela viveu a pobreza na sua essência, assim como Francisco era. Então, pode-se dizer, eu termino a fala de Clara, que ela era o lado feminino de Assis, né? Era a proposta que Assis tinha e que ela abraçou, e ela fez um trabalho tão lindo que essa ordem, se eu não me engano, continua até hoje, né? Vocês conhecem a história dela? Não conhecia tanto assim, não. Achei interessante. Havia muito assunto, assim, a pesquisa ficou muito grande, mas senão a gente vai se estender. Por exemplo, ela foi exumada 600 anos depois. Ela estava perfeita. A coroa que ela tinha de flores perfeita, o tomilho, na Itália tem muito tomilho, estava perfeito, né? E é lógico, com o passar dos anos, para quem um dia for à Itália visitar, ela está na cidade de Assis, né? E ela está praticamente como uma mulher por volta de uns 60 anos que ela tinha, mas ela sempre foi muito linda, né? E até os cachos do cabelo dela, não é o cabelo, mas está lá, porque uma das coisas que chama atenção, que quando o pai foi retirar, que ele não aceitou que ela foi seguir Assis, ele foi para resgatá-la. E começa naquela coisa, ele querendo trazer ela de volta, e o véu dela diz que enrosca numa mesa. E quando ele percebe, ela está sem os cabelos. Ela renunciou tudo, a vaidade, ela usava aquela roupa franciscana. Então, quando o pai vê aquilo, ele vê que realmente a filha dele pertencia a esse mundo espiritual, né? A esse mundo de devoção a Jesus. É muito bonita a história dela. Valéria, Divaldo conta, né? E quando ele estava lá em Assis, né, vendo lá o corpo dela, tudo lá, Joana apareceu para ele
E aí ele olhou, viu a semelhança e falou: então, você é clara, foi clara também, né? Então, por isso, e daí que surgiu, né? Eu entendi, e ela uma das reencarnações dela, é Clara de Assis, devido à beleza também e a semelhança. Não é isso, Rosana? Então. Eu agora vou falar um pouquinho da Soror, né? Juana Inês de la Cruz, que nasceu em 1651 numa cidade pequenininha, né? Perto da cidade do México, a 80 quilômetros, na verdade. É um espírito assim, eu até ia comentar que se a Clara de Assis, né? É uma das encarnações da Joana, eu acho que lá ela já começou a entrar para alguma ordem, e porque depois a gente vê que as duas próximas vidas dela, né, também é como religiosa. Então, ela nasceu filha de pai espanhol e a mãe era indígena. Desde cedo ela já demonstrava assim, uma esperteza muito grande. Aí eu vou colocar assim, algumas coisas assim que eu fui pontuando pelas idades. Com 3 anos de idade, contam que ela enganou a professora da irmã e diz que sua mãe falou para a professora que a mãe estava pedindo que ela fosse alfabetizada também. E a mestra, claro, não se recusou, porque até já tinha percebido que ela tinha nível para tanto quanto a irmã, às vezes até mais, para já ser alfabetizada. Aí, com 5 anos, ela já começa aos primeiros versos dela, porque a Juana Inês ela foi uma poetisa, né? É, da América, do Novo Mundo, a maior poetisa, né, que a gente teve. Ela, desde cedo, já falava que ela queria frequentar a faculdade, e aí o pai brinca com ela, daí, então você vai ter que se vestir de homem, porque só os rapazes e ricos é que entram para a universidade. E aí, com pequena idade, ela já correu para a mãe e falou: mãe, me faz uma roupa de homem. Então, assim, ela tinha uma ânsia por estudar, ela já pensava em frequentar uma faculdade, né? Ah, aí, em seguida, com 12 anos, ela vai para a capital e aprende o latim, e aí tem, assim, essa consideração que ela aprende o latim em apenas 20 aulas, né? Que demonstra que ela tinha já facilidade para línguas, para escrita, né? Ela muito bonita, muito inteligente, acabou, assim, pelos dotes dela, acabou virando dama de companhia do Marquês Mancera, que era ele desejava que as mulheres da corte, né, tivessem modelos, tivessem os moldes europeus. E como ela era muito esperta, muito requintada, muito culta, devido já aos estudos dela, ela foi dama de companhia. E aí ela acabou ficando muito conhecida, muito admirada. E aí foi que o vice-rei, né, lá do Novo México, era o vice-rei da Espanha, no México, né, resolveu chamar mais de 40 especialistas da Universidade do México para sabatinar na verdade era Juana só, né, ainda não era Soror. E aí ela se saiu muito bem, foi aplaudida de pé, não só pelos especialistas, como pelo público, e acabou entrando para a Ordem das Carmelitas Descalças. Por quê? Porque ela não queria só aquela glória da corte, ela queria estudar mais, e se ela ficasse só na corte ali, ela não ia ter essa possibilidade, então ela resolveu entrar para essas Carmelitas Descalças. Era uma ordem muito rigorosa, né? E ela acabou adoecendo, não deu conta de ficar lá, acabou adoecendo, mas voltou para a corte e acabou indo para uma outra ordem e virou, então, a Soror Juana Inês de la Cruz, onde ela, na cela dela, na sala, né, no quarto dela, ela estudava, escrevia poemas, ensaios, dramas, peças religiosas, cantos de Natal e música sacra. É tanta coisa que eu anotei aqui. E ela sempre recebia a visita de intelectuais europeus, do Novo Mundo e também da Europa, né? Ela trocava muitos conhecimentos e experiências.
e ficou conhecida como a monja da biblioteca. Enfim, no final ela foi uma pessoa assim que frequentou muito a corte, foi muito conhecida, as obras dela ficaram muito conhecidas, mas ela viveu só 44 anos, né? Porque teve uma peste, uma epidemia, em 1695, se não me engano, com 44 anos, eu não anotei aqui, mas parece que é com 44 anos, ela teve esse surto de pandemia e ela socorrendo as irmãs todas lá, e depois ela veio a falecer. Então, assim, é uma história bonita, eu acho que fica um marco aí ela também é conhecida como a primeira feminista da América, né? Precursora aí defensora das mulheres, para as mulheres estudar, pela libertação das mulheres, tanto para estudar quanto para colocar os seus sentimentos, né? E é isso, é uma vida bonita, marcada, e eu acho que ficou muito marcada essa vida dela, porque foi uma época de muito aprendizado, que ela se dedicou mesmo ao aprendizado, às línguas, né? Acho que é isso, Alba, que eu tinha assim, mais importante para falar. Acho que vocês podem acrescentar, e que todo mundo conhece. A Rony Inês é famosa, teve até uma série na Netflix, né? Falando sobre ela. Eu acho que é a fase mais culta dela, né? Que a gente tem. É isso que eu entendi pelas vidas dela, que foi a fase mais culta, onde ela adquiriu mais bagagens, né? E ela também... Como Santa Clara, ela já escreve umas cartas. São cartas, legendas de Santa Clara. Ela começa, mas eu acho que o ápice dela, acho não, foi nessa encarnação, né? Eu também acho. E ela também defendeu muito a mulher nessa época, né? Que a mulher também não tinha tantas possibilidades, né? E ela lutou por isso também, né? E aí, então, a gente vai para a última encarnação, passados 66 anos após o desencarne de Juana Inês, ela reencarna dessa vez no nosso Brasil, em Salvador, Bahia, ou seja, ela já é muito terrânea de região. Sabia que ela ia falar alguma coisa, conterrânea, né? Não existia. Ela voltou, então, no ano de 1761, né? E ela nasceu como Joana Angélica, filha novamente de uma família abastada, e aos 21 anos ela já ingressou no Congresso da Lapa. E lá ela foi franciscana. Então a gente vê aí, ela foi clarissa, foi carmelita e agora é uma franciscana. Ela realmente é uma vida dedicada ao próximo, né? E aí ela se tornou Joana Angélica de Jesus. Eu acho que agora ela vai ser uma ativista. E foi, né? De certa forma, foi. Então, e agora, possivelmente, ela vai ser uma mulher ligada às questões, assim, ela vai ser uma ativista, deve estar por aí. E já deve estar por aí, né? É engraçado, Alba, que diz que a Joana Angélica, né? Ela já tinha essa programação dela para o Brasil, já fazia parte dos planos espirituais desde a época da Juana Inês, né? De vir ao Brasil, de reencontrar famílias espirituais dela aqui, parentes espirituais, né? Da família espiritual, para que ela pudesse auxiliar, né? Auxiliar, né? Isso e mesmo. aí ela foi irmã, foi escrivã, foi vigária, né? E aos 54 anos ela se tornou abadesa, né? A chefe do convento, digamos assim, né? E aí, vocês têm mais informações sobre Joana Angélica? Eu tenho a parte final dela, de como ela desencarna, né? Na Bahia, nós não conhecemos muito Inês de la Cruz, né? E na Bahia ela é muito... a data mesmo que eles fazem, a devoção, é dia 2 de julho, que é comemorada a independência da Bahia,
e é comemorada, é praticamente assim, ela é a primeira Marte brasileira, né? Por quê? Porque foi na época da independência e o Brasil estava se libertando de Portugal. E ela, nesse convento da Lapa, que hoje é a Universidade da Bahia, ainda tem. Inclusive, eu estava vendo que a capela onde elas oravam, a parte de trás do... Agora não me ocorre o nome do... Tem toda aquela parte de madeira, tinha a parte toda de santos, de coisa que elas faziam as orações, eles estão até reivindicando a Portugal para colocar, porque os restos mortais dela já estão lá, de uns anos para cá, e tem um museu também contando toda essa história, né? Porque ela, nessa data, tem uma controvérsia, assim, que eles têm uma linha histórica que acha que ela estava guardando alguns que eram contra, né? Contra o governo lá na época, ela estava dando abrigo, e outros que os soldados portugueses queriam, na verdade, violentar as noviças, né? E ela, para proteção disso, ela se coloca, lembrei, altar, ela se coloca na frente desse altar, que é o altar que não está mais, foi saqueado, e ela coloca de frente a esse altar e ela é morta por uma baioneta, né? Por isso ela se torna a Marte. E então a gente vê que é uma mulher muito forte, né? Ela não é canonizada porque os relatos se perderam. Não tem como Clara, que a própria igreja documentou tudo isso, aqui no Brasil não tem, não tem continua sem esses documentos, se perderam, então ela não é canonizada. Mas os baianos têm ela como santa. Então, é Santa Inês de La Cruz. E ela defendeu, assim, bravamente, né? Então, é uma mulher que, se vê com todas as encarnações, ela deixou a marca dela. Ela diz porque ela veio, né? Por isso, quando a gente fala que ela deve estar por aí, porque ela parece que está para reencarnar, né? Ou já está reencarnada, você que sabe, Alba. Alba, que é uma estudiosa, Joana pode dizer. Falam, né, espíritos mais elevados, como Joana, Emmanuel, estão reencarnando, né, para o mundo de provas nós estamos no mundo de provas e expiações. Então, virá a época da regeneração e esses espíritos mais evoluídos virão para dar um suporte, digamos assim, né, nesse nosso plano material, né? Eles já dão todo o suporte, deram muita contribuição no plano espiritual. E aí vai chegar o momento deles reencarnarem como missão, assim, para nos auxiliar mesmo, né? Tomara que aconteça logo, hein? Pegar um pouquinho da energia deles mais próximo. Gente, então, assim, a gente gosta muito de falar de reencarnações, né? Parece que é muita curiosidade, né? Assim, às vezes falam assim, mas para que saber das reencarnações? Porque a gente gosta de saber mesmo, né? Mas vamos agora falar de algo que a gente também gosta muito: livros, né? A Joana, ela escreveu, a gente sabe, 2 séries. Série Momentos e série que juntos formam, digamos, um grupamento. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, só que antes, como eu não resisto, eu vou citar aqui 2 livros que eu gosto muito, rapidamente. Um se chama Constelação Familiar, é de 2007, salvo engano, né? E é um livro, e para esse momento que a gente está vivendo, ele é super atual em qualquer momento, né? Mas nesse momento de pandemia, onde muitos familiares tiveram que se aproximar devido a algumas questões envolvendo a própria pandemia, né? Às vezes eu vou ter que conviver novamente com uma pessoa difícil e tal. Então, esse livro
traz um amparo para a gente, a nossa aceitação disso é muito bom, né? Ela evidencia a importância da família como base fundamental da nossa sociedade, né? Ela também fala da importância de cada membro dentro da constelação familiar e também da importância do amor iniciado no núcleo familiar para a evolução do espírito. A gente vê que quando a família já tem uma certa estrutura, as crianças, os jovens vão ter uma visão de mundo, de vida um pouco diferente daquelas que não têm, né? Claro que há exceções, mas de uma forma geral, né? E ela traz, dentro dos ensinamentos da doutrina, traz alertas e conselhos. E aí eu vou ler um pouquinho, alguns temas que ela aborda, aborto, drogas, insucessos, pais, filhos, irmãos, a importância da presença dos avós, fala também sobre outros parentes, como tios e primos, também fala da importância da educação doméstica, educação de trabalho, de amizade, de coragem, relacionamentos sociais e familiares, provas e expiações no lar, aquele parente que às vezes a gente não suporta, né? A gente precisa realmente conviver com ele, né? Ele não está ali à toa, a gente não está ali à toa, há um porquê nessa ligação dentro do núcleo familiar, né? Traz a orientação religiosa na família, a gente sabe a importância de levar a criança desde cedo para uma religião, né? Para conhecer o Evangelho de Jesus, saber que Deus é nosso Pai de amor e misericórdia, e fala da presença do Evangelho no lar. A gente vê a importância de realizar o Evangelho no lar, pelo menos uma vez por semana, em família. Se a família não pode, por questões de outras religiões, o que não quer, faz sozinho, mas é bom fazer. E o outro livro, que é o meu preferido, ele me acompanha há 16 anos, não é esse, já é outro, apesar de esse está velhinho, é o Vida Feliz, é um livro de mensagem. Ele contém 200 mensagens, elas vêm de algarismos romanos, acho muito lindo. E eu vou ler uma mensagem dele, eu acho. Todas são lindas. Eu abri ao acaso e marquei essa daqui hoje cedo. Todos estamos fadados à felicidade, à perfeição. O caminho a percorrer é longo, às vezes assinalado pela urze ou empolhado pelos calhaus. Todavia, o roteiro é igual para todos, porque ninguém existe que seja considerado como exceção. Aqueles que encontram menos dificuldades fazem jus às circunstâncias em razão do seu comportamento em reencarnações passadas. Os mais atribulados, da mesma forma, procedem dos seus atos infelizes. Desse modo, ganha distância evolutiva, passo a passo, e alegra-te como destino feliz que te aguarda e te alcançarás. São mensagens, se você está triste, você abre o livro, vai ter ali um conforto. Você está alegre, vai ter a mensagem de agradecimento. Você está com raiva, tem a mensagem que te acalma. É ser igual. Esse livro foi escrito em 1992 e eu carrego ele comigo sempre. Os da série, então, aborda em todos os livros da série, e é um livro para quem gostaria de estudar a série psicológica, além de um dicionário, esse livro ajuda muito. A gente fala dicionário porque Joana, acho que depois né, já tem uma linguagem mais culta, a nossa ainda é muito simples, então um dicionário para auxiliar em alguns entendimentos. Né? E aí nosso tempo já está mais para lá do que para cá, né? A gente, para finalizar, acho que não tem como falar de Joana de Ângeles, citar a série psicológica e não falar um minutinho que seja sobre individuação. Né? E o que vem a ser individuação? É um processo, né, que tem por finalidade buscar transformação interior. Através, né, desse processo, a gente vai alcançar a evolução, a plenitude. Né? E quem criou esse termo, na verdade, foi Jung, o psiquiatra suíço, Carl Gustav Jung. Ele entendia a individuação como um processo que significava tornar-se um ser único, alcançar a singularidade profunda. Só que Jung não era espírita. E aí Joana
como eu falei no início, aprofundou os conhecimentos dela, os pensadores, os psicólogos do plano espiritual durante décadas, e aí ela tem uma bagagem, tem bastante conhecimento para falar sobre, né, sobre essa série, sobre o processo de individuação, que não se dá em apenas uma encarnação, né? Não apenas em uma. Né? A gente vai melhorando aos poucos, né? Um efeito aqui, outro ali, ao ponto de chegar na plenitude que a gente não precise mais reencarnar. Né? E só um parêntese aqui, individuação é diferente de individualismo. No livro Amor e no Amor, a Joana traz que individualismo é um recurso de fuga das propostas da vida. Ou seja, individualismo está ligado a egoísmo, e individuação está ligado ao íntimo. Né? Então, é importante que a gente saiba da necessidade da transformação interior. É um processo que a gente faz de forma consciente, tem um defeito que a gente já está sentindo que está incomodando, a gente vai trabalhar ele, né? Então, é um esforço diário, verdadeiro, honestidade para conosco mesmo. Ou seja, vamos iniciar com a reforma íntima, né? É um momento de se autodescobrir. E aí, meninas? Alba. Então, Alba, na verdade, a gente está com pouco tempo, mas assim, é importante a gente falar que para esse processo de individuação, você tem que passar por aquele caminho do ser consciente, né? Que é acho que é o 5º livro da série dela, né? Que é esse daqui. Eu achei super interessante porque a gente, dentro do estudo lá do homem integral, né? Que é o caminho do homem para essa individuação, e agora lendo este daqui, você vê certinho como ela traz aqui o caminho para você se tornar uma pessoa consciente, saber exatamente qual é o seu lugar no mundo, qual o seu lugar, quais são os seus limites, principalmente, olhar para dentro de você mesma, deixar de se influenciar tanto por conquistas externas, né? Os conflitos que a gente tem do querer, né? Ao invés de aprender a ser, né? E não aprender a ter, né? Deixar um pouco do ter e o ser. Então, pelo que eu entendi, são os caminhos para a gente conseguir essa individuação, para a gente se assumir como a gente é. Hoje eu sou assim, mas eu estou batalhando, eu estou estudando para eu poder ser melhor amanhã, enfrentar os meus problemas, não ter desculpismos, não culpar ninguém pelas minhas falhas, aprender a ser responsável, que você vê que as obras delas giram tudo em torno disso, de você se encontrar, né? Se me permite, Alba, eu só anotei aqui a individualidade, porque você acabou de falar da individuação, né? Individualismo. Aqui fala da individualidade, que vem de individuação. Falando assim, ele é um somatório de todas as experiências, a individualidade é o ser pleno e potente, que alcançou a autorrealização. Imperecível, a individualidade é o espírito em si mesmo, que reúne as demais dimensões e sabe conscientemente o que fazer, quando fazê-lo e como realizá-lo, para ser a pessoa integral ideal. Enquanto a filosofia informava que a pessoa não é o indivíduo na visão da psicologia profunda, este que superou os condicionamentos e comportamentos pessoais de consciência livre é o ser total, pessoa transitória, individualidade eterna. Então, assim, você vê que todas as obras dela caminham para isso, né? Para a gente se conhecer melhor, para a gente ser mais consciente. E eu quero, assim, encerrando mesmo a minha parte aqui, né? No nosso bate-papo, eu só queria ler mais um trechinho aqui que eu achei muito interessante. O ser consciente, quer dizer, a gente precisa ter essa consciência para poder chegar nessa individuação. E aqui antes ela fala, o ser consciente é austero, mas sem carranca. É jovial, porém sem vulgaridade. É complacente, no entanto, sem conivência. É bondoso, todavia sem anuência com o erro. Ajuda e promove aquele que lhe recebe o socorro, seguindo adiante sem cobrar retribuição. É responsável e não se permite o vão repouso enquanto o dever o aguarda. Conhecendo suas possibilidades, coloca-as em ação
sempre que necessário, aberto ao amor e ao bem. Por que eu fiz questão de ler isso daqui? Porque a gente fala muito assim de individuação, mas se você não passar por esse processo de crescimento, né, de olhar para dentro de você, ver o que é importante para a sua vida hoje, para você se desligar de alguns traumas, algumas expiações que você tem lá do passado, né? E aí envolve toda aquela linguagem psicológica, que não é o nosso caso aqui, ninguém é psicólogo aqui, mas que a Joana de Ângeles traz bem isso. A quarta força, né? Que é a psicologia transpessoal, ligando essa psicologia com a religião. Então, assim, eu achei muito interessante, porque são os 2 livros que eu li dela, e só podia falar deles, que é Jesus e a Atualidade, e esse aqui, O Ser Consciente. Tá bom? Acabei com a minha, com a minha fala aqui. Rosana, e você, Valéria? Bom, eu acho que o tempo nosso já está bem, já estouramos um pouquinho, né? Eu só vou encerrar assim, a linguagem de Joana é difícil, né? Eu acho que fica, às vezes, a nossa inteligência é estreita para compreender tudo isso, mas o que ela quer mostrar é essa consciência de si mesma, né? É você se conscientizar. E é um processo lento, não é um processo que vai acontecer porque eu li o livro. Ele tem que partir daqui de dentro e vai ser uma ação contínua. Né? É isso. Ok. E um feliz Dia das Mulheres, né? Claro. A nós e para todas as mulheres, né, que estão nos assistindo. Então, para encerrar, eu vou só ler aqui um trechinho do livro Autodescobrimento, Uma Busca Interior, que é da série psicológica, onde ela traz 5 requisitos para o autodescobrimento, e aí sim iniciar o processo. Insatisfação pelo que é ou como se encontra, desejo sincero de mudança, persistência, disposição para aceitar-se e vencer-se, capacidade para crescer emocionalmente. Então, assim, vai ter o sofrimento, vai ter dor, vai ter sacrifício, vai ter renúncia, mas a gente precisa ser persistente, é a nossa reforma íntima, e aí a gente vai alcançar o processo de individuação, concluir esse processo em alguma reencarnação, começando pouco a pouco. Então, gente, agora para a gente encerrar, vamos pedir para a Rosana fazer a nossa prece final. Bom, então vamos agradecer, né, mais uma vez ao nosso Senhor Jesus Cristo, por Ele nos dar essa oportunidade da gente conversar, da gente poder falar um pouco de espíritos que vieram, que estão aqui para nos adiantar no nosso progresso. Eles deixam aí tantas fontes de consulta, tantas obras. Joana de Ângeles, agradecer a ela, agradecer ao Divaldo, que foi um parceiro, está sendo um parceirão de estudos, um parceiro para nos ajudar, deixando tantas obras boas, para a gente se conhecer melhor, para a gente se aceitar melhor e nos aceitando melhor, nos amando mais como somos, sabendo das nossas imperfeições, sabemos que estamos aqui para progredir, que estamos muito além, né? Estamos muito aquém da perfeição que a gente almeja, mas estamos lutando dia após dia. A gente quer agradecer a toda a espiritualidade amiga da nossa casa, que também está sempre conosco, agradecer aos dirigentes pelas lições que nos deixam, pelas oportunidades que nos dão de estudo, e pedir que a gente seja sempre iluminado, que as pessoas sejam tocadas no sentido de querer aprender mais e aproveitar o melhor dessa vida, que é o conhecimento do bem, é o estudo de Jesus, desse mestre guia que nos deixou tantos exemplos bons de como viver melhor e ser feliz e fazer o próximo feliz. Assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Meninas, muito obrigada. 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 Boa noite. Boa noite. Tchau.